Outras coisas que são interessantes de se fazer com uma lista encadeada também. Implementar um método que encontre o maior elemento de uma lista ligada, considerando essa abordagem recursiva. A ideia seria, de início, o maior elemento, certo? A gente vai pensar como sendo um elemento zero. E aí ele vai ver, tá certo? Se lá na frente a recursão me dá um valor que é maior do que ele, eu retorno. Mas o método vai precisar ser implementado sempre considerando um caso base e um caso indutivo. Tá? No caso base, ele está simplesmente retornando zero. No caso indutivo, o que ele faz assume que o maior é o dado de diz. Certo? Esse método maior vai ser chamado no primeiro nó da lista. Então, ele já guarda aqui, no escopo dele, da recursão nele, ele vai guardar que o maior é diz. Aí ele vai perguntar, certo? Para o próximo nó, olha, a partir de você aí, me dá o seu maior. Ou seja, ele vai na cauda da lista, pergunta quem é o maior da cauda. Isso, obviamente, pode ativar outros escopos de recursão lá, mas vai me voltar o maior lá daquela lista. E eu guardo no maior next. Se o maior que vem do next for maior do que o meu maior, tá certo? Eu atualizo o meu maior e retorno ele, tá certo? E não importa quem vem lá, certo? Vai vir algum número que eu vou conseguir julgar e julgar com o meu maior que eu guardo em mim e retorná-lo, tá? Então, vejam que o código fica um pouco mais abstrato, mas ele vai resolver o problema assim utilizando o poder da recursão, tá? Então tá aqui, a lista duplamente ligada, como nós já vimos, ela herda aqui da lista simplesmente ligada, certo? E essa ideia de herança também vai continuar com a abordagem recursiva, certo? Mas notem que o que eu ganho de implementação de insert e do remove, certo? Não são adequados para a lista duplamente encadeada. E aí nós precisamos sobrescrever esses métodos. Não vamos sobrescrever o search, porque como a abordagem recursiva, a gente perde a noção do head e do last, nós não temos mais esses apontadores. Tá? Nós simplesmente olhamos para um nó da lista e a partir dele conseguimos acessar todos os demais. Então nós temos aqui a lista simplesmente recursiva, certo? A implementação da lista recursiva e a implementação da lista dupla. E aí nós vamos ver como implementar os métodos na lista dupla agora. No caso do insert que foi herdado, nós temos aqui o caso base, se ele é a lista vazia, certo? Eu simplesmente coloco o item no dado, né, no dado de diz, e aloco aqui o meu next. Né? O caso indutivo, eu simplesmente chamava o insert no next. Já na lista duplamente encadeada, esse código herdado não serve, precisa ser adaptado, porque tem que se levar em consideração também o previous da lista. Tá? Então, a mudança que vai acontecer vai se sobrescrever esse método, certo? Simplesmente acrescentando aqui, se previous é igual a null, tá? Então existia esse nó, eu inseri o nó, né, em um nó que é new, mas se o previous é null, é porque o único nó, a lista era vazia. Então eu devo setar o previous também para um novo new, para manter sempre o nó sentinela no começo da lista. No caso da remoção, o caso base, ele não vai fazer nada porque não contém um elemento a ser removido. E aí, no caso indutivo, se o dado guardava o item, nós trazemos o dado do próximo para cá e o próximo do próximo como o next de diz, tá certo? Nós precisamos agora lidar com a existência do previous. Então, sobrescrevendo esse método, nós ficamos com um código um pouco diferente. Se o nó guarda o dado, o item a ser removido, tá? Se diz guarda, nós verificamos se o previous e o next também são vazios, ou seja, se eu sou a lista com um elemento, meu previous é new e meu next é new, e eu tenho que transformar minha lista com um único elemento numa lista vazia.
Aí se eu faço simplesmente o dado de this, o next, o previous, tudo isso indo para null e eu transformo this numa lista vazia. Se não, eu faço a cópia do dado do próximo para mim, do next, do próximo para o meu próximo e vejo se o meu próximo é null, eu faço o meu previous, eu vou no meu próximo, digo que o previous dele é this, sou eu, tá? Para poder remover de forma correta. Seria interessante vocês pegarem esse código e executarem para vocês verem como é que esse código vai estar funcionando. Tá? Isso vai ser extremamente útil daqui para frente no curso, vocês terem sempre em mente um pedaço de papel, né, um lápis, uma caneta, para poder executar esse código ou então ver como tudo é resolvido no desenho para depois ser codificado. E desses métodos daqui da lista duplamente encadeada, né, que tem o insert first, o remove first e o remove last. Notem que esses métodos, o insert first e o remove first e o last, eles são resolvidos em uma extremidade, certo? Onde essas extremidades antes existiam no início e no final. Só que com a lista duplamente ligada agora à abordagem recursiva, nós perdemos a noção do head e do last. Ficamos apenas tendo em mente que acessamos a lista sempre pelo primeiro nó, tá? Ou seja, o remove first e o insert first, eles são executados sempre no primeiro nó e conseguem resolver o problema nele, já de cara. Já o remove last, ele vai ser invocado no primeiro nó e vai ter que ser repassado, a lista, o algoritmo vai ter que passear pela lista até encontrar o último nó e processar. Então, na realidade, apenas o remove last precisa ser recursivo. O insert first e o remove first não precisam. E tenham sempre em mente que o insert first e o remove first, eles têm que operar no primeiro nó, que é o this. Vocês não podem simplesmente fazer this igual ao next do this. Java não permite isso. Então, vocês vão ter que simular essa remoção do remove first e também o insert first, mexendo com o conteúdo do this, usando nós auxiliares, tá? Mas sem tentar mover o this, que Java não vai permitir isso. Tá? Então, é só ter isso em mente, pessoal, que vocês vão conseguir implementar a lista duplamente encadeada nessa abordagem recursiva de forma muito mais simples. E aí essas implementações são deixadas para vocês como exercício.